Marcel, a gente trabalhando como Avante, né, nós proporcionamos ao mercado soluções de tecnologia, ou seja, softwares que vão otimizar o processo de adequação à LGPD e compliance e conformidade das empresas. É aquela coisa, você falou que o aculturamento é essencial. Não adianta eu entregar um sistema na mão de uma empresa se o cara não está treinado para fazer, o colaborador, a alta gestão não está treinada para aplicar a LGPD. Então, com todos esses passo a passos, com todas essas fases, a gente pode auxiliar o mercado a garantir uma adequação de forma mais ágil, mais celera, né, mais acelerada e mais otimizada. Não é que a gente contratou a Avante, automaticamente uma empresa está adequada. Isso não existe no mercado. Quem vende isso ao mercado, né, não está cumprindo com a verdade. Né? É uma série de fatores que vai fazer a empresa ficar em adequação. E com relação aos nossos sistemas, você falou aí de gestão de risco, de mapeamento, de garantia um canal dos titulares, né? A gente tem tudo solução para isso. Nossos softwares, eles fazem justamente isso, né? E você, com a expertise de encarregado de proteção de dados do Banco do Nordeste, você acha que isso é interessante? Isso é uma mão na roda para a empresa entrar em adequação? Ou não faz sentido? Cauã, não consigo enxergar uma empresa se adequar sem uma solução dessa. De forma orgânica, né? De forma orgânica. Não enxergo. Alguns cursos, né? Até porque ele está vendendo teoria, né? Não, você pode fazer um mapeamento numa planilha Excel e tal, mas assim, dependendo do porte da empresa, não funciona a planilha Excel, né? E fora esses outros aspectos, né? Não é só o mapeamento, né? Tem o canal de atendimento. Se você não otimizar isso aí, se você não fizer a ferramenta conversar com as suas bases de dados para resgatar as informações, para poder devolver ao titular de dados no formato que ele pediu lá de exercício do seu direito, sem uma solução, é praticamente impossível você fazer isso. Como é que você vai buscar na unha a informação dentro da sua empresa que está espalhada por diversos setores, né, diversas bases de dados, está em documentos físicos aquela informação. Então, se isso não está de forma orgânica, concentrada numa solução de tecnologia que dê o suporte, eu, pessoalmente, não consigo enxergar, sinceramente. Vai variar, obviamente, por conta do porte da empresa, com certeza. Aí você pega uma solução que tenha mais recursos, outros que tenha menos, né? Uma versão light, né, da ferramenta para uma pequena empresa, ok, mas sem a ferramenta eu acho praticamente impossível você fazer o processo de adequação e depois tocar o seu programa de governança de privacidade, né? Porque você tem que tocar, né? Você se adequa, mas a vida continua e precisa estar adequado, né? Perfeito. E aí você matou a charada, né? Você está falando em processo, e há a diferença de processo e projeto, né? Um projeto ele tem o início, o meio e o fim. E aí a LGPD é aquela coisa, ou você está adequado, ou você não está adequado. E é por isso que se chama um processo, né? Porque tem além de você chegar lá igual um carro, você passar a vida toda economizando para comprar um carro. Comprei, pronto. Se você não der manutenção naquele carro, você não anda. Se você não botar gasolina, ele não roda. Se você não alinhar pneu, ele não roda. Se você não tiver o motor direitinho, ele não roda. Então, o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele também contempla essa situação. Porque você tem que garantir ali a continuidade do negócio, não é? Mapeei aqui esse setor, pronto, acabou, fico por isso mesmo. Não. Apareceu uma nova atividade que você não trabalhava antes, já é um novo mapeamento que você tem que fazer, né? A empresa não trabalhava o marketing digital, a partir de agora começou a trabalhar. Já é uma outra atividade que você tem que mapear. E tudo isso tem que estar constando como relatórios, né? Porque em algum momento ou um titular vai te provocar para que você demonstre a conformidade, que aí a LGPD tem aquela coisa, né? É um pouquinho diferente com relação às outras leis. Em outras leis, quem acusa tem que comprovar aquilo que está falando do acusado, né? Na LGPD, o ônus da prova é da empresa, né? Então, se eu, titular, provocar a empresa do Marcel, dono de empresa, por exemplo, dono de uma lojinha, e dizer, a empresa do Marcel não está adequada à LGPD. O Marcel que tem que se rebolar para poder fazer um relatório dizendo, olha, eu estou adequado, eu cumpro esses artigos da lei, com isso, aquilo outro. Então, é uma lei um pouco
fora da curva das demais que a gente conhece, né?